Meus irmãos e minhas irmãs, continua a leitura sequencial do ciclo de Elias, dizendo ao leitor, melhor recordando, de que a fome era grande em Samaria por causa da seca. Há 3 anos não chovia. Para os autores deuteronomistas desse livro, por ordem de Deus dada a Elias, devido aos pecados de idolatria por este povo cometido. Acabe e seu servo Abdias, desesperados com a falta de erva para os animais, puseram-se a percorrer o país ao redor de fontes e torrentes, a ver se encontravam alguma verdura e não tivessem que sacrificar os animais. Numa dessas marchas, numa dessas procuras, Abdias encontrou-se com Elias. E Elias lhe mandou dizer o seguinte a Acabe: hoje mesmo te encontrarás comigo. Mas Abdias, cheio de temor e receio, ajoelhou-se aos pés de Elias e disse: não, meu senhor, isto já aconteceu diversas vezes com outras pessoas. Não gostaria que acontecesse comigo, pois se eu disser a meu amo Acabe, rei de Israel, Elias está aqui, Elias vem ao teu encontro, o Espírito de Deus o arrebatará para outro lado que eu não consigo visualizar e Acabe me matará. Elias então insiste: vai, pois hoje mesmo, palavra do Senhor, eu me encontrarei com Acabe. E Elias, depois de algum tempo de afastamento do rei de Israel, com ele se encontrou. Assim que o viu, Acabe gritou: eis aí o flagelo de Israel. Chamando Elias, o flagelo de Israel, e dando a Elias a responsabilidade pela seca que estava assolando e matando no país. Não, respondeu-lhe Elias, não sou eu o flagelo de Israel, és tu o flagelo de Israel, tu e os teus, que com tua idolatria abandonaste o Deus verdadeiro de Israel e prestaste culto a deuses estrangeiros, aos Baais, aqueles que foram trazidos ou introduzidos em Israel pela sua esposa Jezabel, que era filha do rei sacerdote de Tiro, na Sidônia. Houve, então, uma perfeita baalização do reino de Israel e se servia não mais ao Deus Yahvé, mas a Baal. És tu o flagelo de Israel, és tu porque te comportas desta maneira. Bem, até aqui, caríssimos irmãos, o texto bíblico. Mas nós estamos numa Léxio Divina e a partir de uma leitura atenta, gostaríamos de fazer a meditação. A meditação, por assim dizer, é algo pessoal. Depois de lido ou relido com atenção o texto, quem sabe gravando na memória ou mesmo com a ajuda de um lápis ou uma caneta, as palavras principais, as palavras chaves, esta meditação nada mais é do que uma apropriação do texto então lido para que ele seja atualizado em mim.
um desejo de atualizar aquele texto em mim, de ver como aquele texto pode, no caso, o que estamos aqui, o que temos diante dos olhos, o que estamos analisando, como pode entrar em mim e como pode agir e se atualizar em mim. Eu me limito, como sempre, a dar alguma indicação, deixando ao Espírito Santo a possibilidade de orientar em outras direções, porque o mesmo texto pode ser lido e relido diversas vezes e dele podem sair ensinamentos e visões muito diferentes e sempre mais profundas, porque é inesgotável a palavra de Deus que aqui se encerra. Lamentavelmente, esta história se perpetua, e se perpetua da seguinte maneira. É um paradoxo afirmar que o mundo não trata bem dos arautos ou dos enviados de Deus. É um paradoxo afirmar que pessoas que semeiam o bem, pessoas que pregam o evangelho, sejam maltratadas por este mundo, consideradas verdadeiros flagelos. Queremos exemplos atuais? Vejam, por exemplo, o que sucede em alguns países africanos, onde um grupo radical de muçulmanos tenta impor a sua visão, a sua religião, a Sharia, a todos indistintamente, não toleram a presença de cristãos que identificam com ocidentais e com americanos e os sacrificam barbaramente. Isto é a história dos nossos dias, sobretudo nas suas reuniões dominicais. Pessoas que querem servir a Deus e são consideradas flagelos da humanidade. Na Itália, nós conhecemos a ação nefasta, mas esparramada e difusa aqui pelo Brasil também, das chamadas máfias. Máfias de entorpecentes, máfias com tráfico de drogas, máfias de sexo ou de prostituição sexual, máfias que se enriquecem desta maneira. E conhecemos sacerdotes que lá, mas aqui também, se posicionaram claramente e manifestamente contra este sacrilégio perpetrado contra a pessoa humana, que é imagem e semelhança de Deus. Alguns tiveram a vida paga, ou melhor, tiveram que pagar com a vida, a coragem, o destemor de anunciar a corrupção, de anunciar a corrupção institucionalizada em lei do submundo do crime. Sim, nós podemos ver quantas analogias existem entre o que se passa neste mundo e o texto bíblico que temos diante dos olhos. A nossa história atual com a história que aqui foi narrada. Sim, muitos de nós não passamos de flagelos para aqueles que se sentem incomodados com a nossa posição ou com a nossa recusa ou acusação, pois é dever nosso acusar o mal, é dever nosso apontar o mal,
é dever nosso dizer que o mal é mal, é dever nosso dizer que o mal deve ser exterminado, é dever nosso dizer que os males e, sobretudo, a corrupção institucionalizada e quase que transformada em prática de lei torna a humanidade distante e longe de Deus. Torna a sociedade desumana e Deus completamente segregado e marginalizado. Quem é verdadeiramente o flagelo nestas circunstâncias? Somos nós que denunciamos o mal? Somos nós que denunciamos o pecado? Somos nós que denunciamos a corrupção deslavada? Somos nós que denunciamos os crimes que se cometem diariamente? Ou são aqueles que os praticam? Vejam, aqui as duas partes se colocam e se justapõem uma à outra. Mas são frontais, são contraditórias, desejam valores diversificados. Uma acusa a outra de ser o seu flagelo, de ser o seu estorvo, de ser ou de pretender o seu extermínio. A corrupção deve ou não deve ser apontada como tal. Quando eu falo de corrupção em sentido muito generalizado. Eu deveria especificar e esclarecer melhor o que entendo por corrupção. Eu entendo por corrupção todo o mal, mais ou menos, legalizado que se pratica fora da igreja. Eu citei alguns: o tráfico de drogas, a prostituição infantil, o tráfico de menores, a gestão má da causa pública, do dinheiro público. A tudo isto nós chamamos e damos o nome de corrupção. É corrupção também o superfaturamento, sobretudo de obras públicas, e nós conhecemos esses escândalos todos que pipocam todos os dias nas nossas televisões e nos nossos jornais. Também chamo de corrupção aquele mal que se aninha dentro da igreja. Ela também tem o seu telhado de vidro e ela precisa também de reforma interna. Lamentavelmente, crises sexuais de ministros que desviam crianças, pedofilias, maus exemplos de sacerdotes, de clérigos, maus exemplos nossos, maus exemplos de pessoas que deveriam conduzir os outros a Deus. Bem, tanto a corrupção que se vê bem fixa e bem estável neste mundo, quanto a corrupção que se nota dentro da igreja, são um flagelo, são um verdadeiro flagelo. Este é o flagelo, ou estes são os flagelos, um externo e outro interno. E esses dois flagelos, se mancomunados, se de certa maneira se derem as mãos, tornam a sociedade e a igreja
conjuntamente incapazes de obedecerem a Deus, indóceis à sua palavra e infiéis à vocação. Flagelo de Deus. Eis o flagelo de Deus. É preciso concluir esta meditação. Flagelo de Deus são as consequências também destas corrupções. Não apenas a corrupção como tal, mas as consequências que essas corrupções dentro e fora da igreja deixam. Fora da igreja, a corrupção, o verdadeiro flagelo de Deus, destrói completamente a comunidade, destrói a família, desorienta completamente a família, desorientam pais e filhos, desorientam mestres e educadores. Chega-se a não se saber mais o que é bom e o que é mal. O mal se confunde com o bem e o bem se mistura com o mal. O mal se erge ou se erige em lei e se torna impunível. É claro que uma sociedade destas é uma sociedade que está longe de Deus. E é uma sociedade que, por estar longe de Deus, se mutila pessoalmente, se mutila reciprocamente. Nesta sociedade, ninguém vive em paz. Numa grande cidade que baniu Deus, Deus se foi, mas sem que consequências da sua partida deixassem de ser visíveis. Uma cidade onde Deus foi banido, de onde Deus foi banido, é uma cidade cruel, é uma cidade desumana, é uma cidade onde não se anda com segurança, é uma cidade onde outros procuram puxar o tapete de todos, é uma cidade onde ninguém está seguro, é uma cidade que não assegura os direitos fundamentais de ninguém, é uma cidade que não assegura a prática certa e sadia do direito. É uma cidade onde prevalece o crime em todas as suas formas. Eis o flagelo de Deus, fora da igreja. Ela o bane, ela o manda para fora e as consequências aparecem. As consequências da falta de Deus e do seu banimento são visíveis, tangíveis, tocáveis a cada momento, em cada estupro, em cada assassinato, em cada roubo, em cada furto, em cada corrupção, se toca com os dedos, se toca com as mãos, o afastamento, o banimento de Deus. Estes são os verdadeiros flagelos de Deus e as suas consequências. E dentro da igreja, quando aqueles que deveriam dar exemplo comportam-se mal, quando aqueles que deveriam indicar ao povo o verdadeiro caminho estão desorientados eles próprios, quando o povo vem com sede a nós, mas encontra o poço vazio, porque estamos longe de Deus nós também, e não temos palavras de Deus em nossas bocas, apenas palavras nossas, que muitas vezes não são as de Deus, a igreja entra também num certo descrédito. Afinal, quem é flagelo de Deus no texto que estamos examinando diante dos olhos? Era Acabe ou era Elias? Para Acabe era Elias, para Elias era Acabe. Quem é o flagelo de Deus dos nossos tempos? É a sociedade que o elimina, que tenta eliminá-lo com as consequências que acabo de mencionar? Ou são os bons pregadores, os bons missionários que com o testemunho de vida apontam o erro ou o pecado como tais e mostram que não há possibilidade de casamento, de união do vício com a virtude?
Quem é o flagelo de Deus? Aqueles que introduzem o mal e com ele convivem, ou aqueles que constantemente o acusam com risco da própria vida? E cada um pode aplicar esta meditação no final a si também. Com minha atividade, com minhas ações responsáveis e livres, eu fui culpado de afastar Deus de mim, em primeiro lugar, e da sociedade, em segundo lugar, de mim, em primeiro lugar, e da comunidade da igreja, em primeiro lugar. Neste caso, sou eu o responsável pelo afastamento de Deus. Eu também dei alguma coisa de mim para que ele se afastasse. Eu também fiz com que ele se afastasse de mim, da comunidade e, quem sabe, da sociedade onde estou inserido, através da gota d'água da minha cooperação com o mal. E se eu fiz isto alguma vez, dentro ou fora da igreja, eu gostaria de me arrepender profundamente, pedindo a Deus a graça da recomposição espiritual através deste retiro de carnaval que estamos realizando. De qualquer maneira, a palavra de Deus aqui está, o texto acontecido entre Acabe e Elias aqui estão presentes os dois, e eu tenho o tempo livre, o tempo silencioso, o melhor tempo para refletir sobre isto e, sobretudo, trazer isto para a vida, a modo de conclusão desta meditação. Existem acusações mútuas entre mundo e igreja, igreja e mundo. O mundo acusa a igreja de uma série de coisas e de ser o seu flagelo, de não dançar de acordo com a sua música, de censurá-lo, de criticá-lo, de apontar-lhe os erros. A igreja acusa o mundo dos seus crimes, do banimento e do afastamento de Deus. Quem é o verdadeiro flagelo de Deus? Quem é responsável imediato pela situação em que nos encontramos todos? Uma sociedade destruída, a família destruída, as cidades irrespiráveis e desumanas. Quem é o culpado deste flagelo do qual nós todos somos vítimas hoje? E ninguém escapa disto. Há sempre os responsáveis. Há sempre aqueles que trabalharam e trabalham para que este estado de coisas continue. Quem é o flagelo de Deus? Quem é o responsável por este estado de coisas? Cada um de nós faça neste momento o seu pessoal exame de consciência. E veja para que lado vai a sua gotinha de água. Para o lado de um mundo melhor, para o lado de uma igreja melhor, ou para o lado de uma sociedade, de um mundo ou de uma igreja pior.